Baruch Rabá Ben Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. A graça e a paz, meus amados irmãos queridos, tudo na bênção. Um ótimo fim de tarde para você, início de noite. Nós estamos aqui para mais uma live da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Para você que está entrando aí pela primeira vez, eu sou o pastor Breder, sou presidente do Sepulcro Vazio, Ministério Motociclístico, e é uma alegria estarmos todos os dias, pela graça de Deus, das 18 às 18h30, para uma reflexão na palavra do Senhor, um tempo de oração, um tempo de adoração. Você é meu convidado especial. Os irmãos já estão se achegando aí. Marcinha, boa noite, Marcinha, graça e a paz, seja bem-vinda, lá de Viamão, Rio Grande do Sul, ali, coladinho em Porto Alegre, né? Glória a Deus. Adilson Piazza, também na área, presidente do Motoclube Nazarenos de Campinas, São Paulo. Um grande abraço, meu eterno amigo, um beijo para você, para Cláudia, para suas filhas, tá bom? Inclusive, Piazza, aproveitando aqui, próximo final de semana eu sei que vocês estarão no evento de Monte Sião, o meu irmão gêmeo lá do sul, o Brucutu, né, junto com a Lindinha, estarão lá, viu? Procure por ele lá, para você conhecê-lo pessoalmente, dê um abraço nele, fala assim, eu sou muito amigo do seu irmão gêmeo, pastor Breder, tá bom? É o Brucutu do Triciclo. Deus abençoe. Vera, minha irmã, seja bem-vinda, paz do Senhor, glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amados, nós começamos ontem reflexões sobre as cartas às 7 igrejas, né, que foi redigida no Apocalipse, na revelação dada ao Senhor Jesus para João. E ontem nós fizemos uma reflexão sobre a carta à igreja de Éfeso, e hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a carta escrita à igreja de Esmirna, ok? Então, lembrando, contextualizando você, de que essas 7 igrejas, na verdade, elas tipificam formas de condutas, né? 7 formas de condutas diferentes de quaisquer igrejas, né? Inclusive dos dias atuais. Até porque naquela época já existiam centenas de igrejas, então por que seria a carta só para 7, né? Na verdade, elas tipificam aquilo que precisamos observar em toda a era, em todo o tempo da igreja, tá bom, queridos? Patrícia, seja bem-vinda, glória a Deus, lá de Três Corações, Minas Gerais. Queridos, nós vamos adorar o Senhor e eu quero trazer para você aqui, quase que em primeira mão, né, uma canção, mais uma canção de um amigo nosso, muito chegado nosso, um adorador, Niltinho Santos. Niltinho Santos é lá de São Fidélis, no Rio de Janeiro. Pastor Joel, bem-vindo, meu irmão. Wesleyanos na estrada aí na área. E o Niltinho Santos, inclusive, ele esteve conosco, né, ministrando na inauguração do Sepulcro Vazio, em fevereiro de 2022, lá em Belo Horizonte. E o Niltinho Santos lançou mais uma música ontem, em todas as redes aí, né, em todas as mídias, as plataformas. O nome da música é Ser Mudado. E eu falei com ele ontem, ele lançou ontem, essa música foi lançada ontem. Eu falei, Niltinho, vou colocar sua música lá na live, lá, viu? Uma música gostosa, bonita, com uma letra bem bacana, de entrega. Eu acho que você será muito edificado com essa música, tá bom? Se você gostar, você pode procurar aí, o nome da música é Ser Mudado. Inclusive eu compartilhei aqui no Face, ontem eu compartilhei no Face um link, você entra no link lá, ele abre várias plataformas, você escolhe qual a plataforma que você quer ouvir a música, tá bom? Tem Deezer, Spotify, YouTube, enfim, uma série de plataformas, tá bom? Então, vamos ser edificados aí enquanto os demais irmãos entram com essa canção linda do Niltinho, que é Ser Mudado, tá bom? Glória a Deus. Deixa eu pôr aqui para nós. Aqui eu já estou colocando do YouTube, viu, queridos? Graças a Deus. Aleluia. Eu
aprendi a letra toda ainda não, viu? Porque a música é de ontem. Foi lançada ontem. Seja edificado aí, em nome de Jesus. Elma, bem-vinda. João Batista, bem-vindo, meu irmão. Viver na superfície contigo, Deus. Eu quero mergulhar nos teus propósitos. Ivo, bem-vindo. Nazarenos Motoclube, de novo, na área. Mas eu vou prosseguir e seguir o teu caminho. Não vou olhar pra trás, eu vou seguir com fé, firme, confiante em Jesus de Nazaré. Então vou me lançar, abrir meu coração e dizer: Bem-vindo, meu irmão. Beijo pra você, pra Denise. Ser mudado por ti. Fala, careca, meu irmão. Serpente de metal. Caçapava, São Paulo, bem-vindo, meu irmão. Superfície contigo, Deus. Eu quero mergulhar nos teus propósitos. O pecado tenta me destruir, mas eu vou prosseguir e seguir o teu caminho. Com fé, firme, confiante em Jesus de Nazaré. Então vou me lançar, abrir meu coração e dizer: com teu poder, preciso ser mudado por ti. Renata, a paz, bem-vindo, minha irmã. Me quebra, me faz de novo, transforma, me toca, me molda, Senhor. Nós precisamos ser mudados por ti.
com teu poder. Preciso ser mudado por ti. Nós precisamos ser moldados e transformados por ti. Me molda como vaso em suas mãos, Senhor. Glória a Deus, meus amados. Esse aí é nosso irmão Niltinho Santos. Nosso irmão Niltinho Santos. Ele lançou essa música ontem, que chama Ser Mudado. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. E nós estamos aqui, né, divulgando, e é uma canção bonita, né? Preciso ser mudado pelo teu poder, preciso ser mudado por ti, Senhor. Um beijo para você, Niltinho Santos, que eu sei que nesse horário é complicado para você, mas em qualquer momento você vai assistir essa live. Parabéns, meu irmão, que Deus continue te usando, né, para fazer essas canções maravilhosas, em nome de Jesus. Lobos negros, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, vamos continuar. Nós começamos ontem nossa reflexão sobre as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Você que não assistiu ontem, você pode assistir depois aqui, tanto aqui no Facebook meu, Ronaldo Breller, como nos canais do Sepulcro Vazio, no YouTube, Spotify, enfim. Você pode entrar lá a qualquer momento e assistir. Marque uma pessoa. Querido, essa questão de marcar uma pessoa, de mandar para alguém é muito importante. Viu? Eu quero dar aqui um depoimento. A Marcinha está aqui com a gente e a Marcinha já andou mandando, né, para alguns amigos, algumas amigas, e tem uma pessoa que foi muito ministrada, muito tocada por essas lives, né? E isso, então, surte um efeito que a gente não imagina, querido. Às vezes só um compartilhamento que você faz, só a marcação de uma pessoa, você fala, cara, assiste isso aí, né? Isso é muito interessante, porque o Espírito Santo faz a gente lembrar de pessoas, poxa, fulano precisava assistir essa live de hoje. Então, manda para ele, não fica só lamentando, precisava. Você tem como fazer a live chegar lá para aquela pessoa, né? Aí a Marcinha está confirmando aí, ó, verdade. Glória a Deus. Querido, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a carta à igreja de Esmirna. Amém? Olha, a Marcinha está falando aqui, ele vai seguir o caminho de Deus. Ele fez contato comigo, mandou mensagem para mim, eu passei um WhatsApp para ele, conversei com ele, e, né, enfim, ele foi muito tocado pelo Senhor, e glória a Deus, porque a obra do Senhor está se realizando na vida dessa pessoa. Amém. Querida, Esmirna, né, você sabe que as 7 igrejas, elas tipificam, né, condutas de quaisquer igrejas em quaisquer época, né? Por isso que foram escolhidas 7, por causa daquilo que acontecia nessas igrejas. Alexandre, bem-vindo, meu irmão. Valério também. E aí, Valério, saudade de você, meu querido. Tudo tranquilo? Glória a Deus. Jesus Cor, Rio de Janeiro na área. E aí, essas igrejas ficavam na região da Ásia. A região da Ásia era uma região, uma província de Roma, né? E Éfeso, que era de ontem, que nós meditamos ontem, se tornou, a partir de César Augusto, se tornou a capital dessa região. Esmirna, querido, é uma cidade portuária, fica a 56 quilômetros de Éfeso. Hoje, a cidade de Esmirna chama Izmir. Lembrando que essa região toda dessas 7 igrejas, hoje é a parte oeste da Turquia. Miguel, bem-vindo, meu irmão, presidente do Talmide. É a parte oeste da Turquia, ok? Então, Esmirna era uma cidade importante, era uma cidade portuária, um porto marítimo. Então, ali havia um fluxo muito grande, né? De mercadorias, de pessoas, enfim, era importante para aquela região. Grande primo, bem-vindo, meu irmão.
Vamos ver o que diz a palavra do Senhor a respeito dessa carta escrita para a igreja de Esmirna, e que grande ensinamento tem para nós nos dias de hoje. Eu vou ler Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é esse, querido? Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Olha só que coisa interessante. Conheço a tua tribulação, e a gente vai entender por que da tribulação que Jesus está se referindo. Grande Gilvandro, bem-vindo, meu irmão. Nessa cidade de Esmirna, uma cidade portuária, ali se praticava muito o culto ao imperador. Houve uma época, querido, que Roma tentou endeusar, né, o imperador romano, e aí exigia culto ao imperador. E esse lugar de Esmirna era o lugar onde esse culto ao imperador era muito forte, muito forte. Então você imagina, naquela época, você servir ao Senhor, você servir a Jesus num lugar onde o imperador, né, tinha um culto a ele muito forte. Complicado, né? Ó, Marcinha também está lembrando aqui que quem apresentou a live para ela foi o Alexandre, né? O Alexandre que está aqui agora com a gente. Então você vê, o Alexandre apresentou a live para a Marcinha foi edificada, apresentou para outras pessoas, essas outras pessoas foram edificadas. É assim que a gente constrói o reino de Deus. Amém, queridos? E aí Jesus fala: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Olha, a tua pobreza, Jesus está se referindo efetivamente a quê, querido? A situação financeira. A igreja em Esmirna era constituída por pessoas que não tinham grande poder aquisitivo. Eram pessoas, né, que tinham as questões financeiras, né, os recursos financeiros ali bem no limite, né? Você já passou por isso? Pois é, quem não passou por isso, né? Então essa era a prática daquela igreja. Não era a igreja que tinha muito dinheiro. Mas Jesus fala assim: eu sei, eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza financeira, mas tu és rico. Olha, querido, aí Jesus está falando de uma outra riqueza, não do dinheiro. Jesus está falando de vida. Jesus está falando de unção, de poder, de autoridade, de vida transformada. Não é? É uma situação muito interessante. Por quê? Porque hoje a gente precisa refletir sobre essa questão, queridos. Talvez essa carta parece que foi escrita hoje para muitas igrejas, né? E essa era a intenção do Senhor Jesus quando mandou João escrever isso. Porque hoje em dia se vive uma teologia, em muitos lugares, a teologia da prosperidade. Só que as pessoas confundem a prosperidade, a teologia da prosperidade, na essência bíblica, com riqueza, com avareza, com outra coisa, que não vem de Deus. O que é prosperidade, queridos? Prosperidade, o melhor conceito que eu já vi de prosperidade é esse que eu vivo, que eu ensino, que é o seguinte: prosperidade é você ter o suficiente para você, para sua família e ainda ter para abençoar outros. Sobrar para abençoar outros. Isso é prosperidade. Se você vive uma vida e você tem, né, suficiente para você, para sua família, e você ainda pode ser instrumento de Deus para abençoar outros, então você é próspero. O conceito hoje, Exilma, minha prima, beijo grande, o conceito hoje que ensinam erroneamente de prosperidade é que você tem que ser rico. Prosperidade é o cara que é muito rico. Não, se você é servo de Deus, você tem que ter o melhor, você tem que ter a melhor casa, você tem que ter o melhor emprego, você tem que ter dinheiro, se você não tem, você está em pecado. Onde está escrito isso na Bíblia, querido? Pelo contrário, querido.
O apóstolo Paulo vivia de ofertas. O apóstolo Paulo largou o seu emprego para servir ao Senhor Jesus. E ele... Qual era o emprego de Paulo, querido? Quem sabe o trabalho de Paulo qual era? Paulo era construtor de tendas. Paulo parou de mexer com construção de tendas e aí foi viver para o Evangelho. E Paulo precisava viajar, precisava comer, não era? E morar. E aí, querido? Como é que paga isso? Oferta. E aí ele fala em vários livros, em Filipenses, fala em Efésios, ele agradece aos irmãos que ofertaram, que o abençoaram, né? Então, se a teologia da prosperidade bíblica é que você tem que ser rico, se você não for rico você está em pecado, então Paulo não cabe nessa teologia da prosperidade, compreende? E não é isso que a Bíblia está ensinando. Querido, se você tiver... eu estou falando sério, querido, eu conheço pessoas que vivem uma neura e até se afastaram de Deus. Conheço gente assim, estou falando sério. Conheço gente que já se afastou de Deus porque já falou assim, eu cansei, tem 20 anos que eu estou na igreja e até hoje eu não tenho a minha casa própria, Deus não me honrou, Deus não me abençoou. Olha só, querido, que situação. A pessoa mora de aluguel. Ué, então quem mora de aluguel está em pecado? Não, querido. Lembrando que você vem de uma circunstância cultural, uma circunstância financeira da sua família. Quem hoje nasce num berço de uma família já rica financeiramente, já nasce rico. Mas quem nasce numa família pobre, financeiramente falando, já nasceu pobre. Significa que o que nasceu rico vai ser rico a vida toda? Não sei. Não, sim, depende. E o que é pobre? Vai ser pobre e miserável a vida toda? Não, sim, depende. Percebe, querido? Você viver pagando um aluguel, por exemplo, né, como citei, isso não é demérito, isso não é problema, isso não é desonra. Por quê? Porque se você for fiel ao Senhor, você vai ser próspero, você vai ter sempre o dinheiro suficiente para comprar o aluguel e para você poder fazer outras coisas. Eu conheço gente que mora de aluguel, que vive muito bem, viaja e vive de aluguel. Tem gente que vive de aluguel e depois Deus dá uma oportunidade daquela pessoa transformar o aluguel numa prestação de uma casa própria, de um apartamento. E aí ela passa a ter a casa própria. Mas o que eu quero dizer para você é que não é condição. Você não, o sinal de que você é abençoado por Deus não é que você tem casa própria, ou que você tem o melhor carro, um carro importado. Não, querido. Se tiver que ter, amém, Deus vai pôr na sua mão. Mas se não tiver que ter, você vai ser abençoado, porque a riqueza que você tem não é desse mundo. Lembra que a palavra de Deus fala, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros nos céus. E ainda mais, eu separei um outro texto aqui para ler para você em cima dessa palavra, que diz assim, olha, 1 Timóteo 6, a partir do versículo 7, fala assim, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Eu acho que é desse versículo aqui que as pessoas tiraram aquele slogan que caixão não tem gaveta, não tem cofre. Olha o que diz Paulo a Timóteo, hein? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Sabe, o cara vive naquela ambição, aquela loucura de ser rico. Cuidado, querido, isso destrói as pessoas, a palavra de Deus está falando. Paulo está alertando Timóteo aqui. E aí, diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É isso aí, todas as coisas Deus vai acrescentar, como diz a Marcinha aí. E detalhe, se tiver que acrescentar riqueza, amém, querido, seja rico.
mas Deus vai preparar o seu coração para que a riqueza, se chegar às tuas mãos, não desvie você do caminho dele. Amém? Ó, a Vera está falando aí, eu sou próspera, aprendi com a minha mãe e me mantenho próspera em Deus. É isso aí. Tem suficiente para ela, para sua família e para abençoar outros. E então, Jesus está falando com a igreja de Esmirna, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha que coisa interessante. Nessa cidade aqui, tinha uma certa apostasia, as pessoas se declaravam judeus e não eram, para viver um falso judaísmo. E aí Jesus está falando assim, olha, não são sinagoga de Satanás. O que é sinagoga? Sinagoga era a igreja da época, era o lugar onde os judeus se reuniam. E aí Jesus está falando que essas pessoas que fingem ser servos dele não são, elas são igreja de Satanás, são sinagoga de Satanás, lugar de reunião de Satanás e seus demônios. Isso é sério, querido. Isso é muito sério. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha que interessante, isso aqui é muito interessante. Jesus está falando para a igreja, grande Zé cá, Jesus está falando para a igreja de Esmirna, que conhece a tribulação dela, e Jesus está falando, o diabo está para lançar em prisão algum de vocês. Sabe o que é isso, querido? Pessoas que, por alguma situação de dificuldade, de luta, acabam se desviando do evangelho e se tornam prisioneiras de Satanás. Isso é sério. E aí, o Senhor permite isso por quê? Porque essas pessoas são postas à prova. E aí, vocês terão tribulações de 10 dias. Essa expressão, você sabe que o livro de Grande Jean, Deus abençoe, meu irmão. O livro de Apocalipse, ele tem muitas ilustrações, muitas figuras, né? Essa expressão, tribulação de 10 dias, ela pode significar um período de 10 dias específico para aquela igreja num determinado momento. Existe uma doutrina teológica sobre isso. Existe uma outra que diz que pode ser o período que vai de Nero... De Nero até Diocleciano, as tribulações que a igreja passou de Nero até Diocleciano, e também períodos, 10 situações diferentes, né? Seja quais forem, qual for a linha doutrinária, fato é de que elas vão passar por tribulação, que o diabo vai colocar alguns em prisão por causa da fraqueza, por se afastarem do evangelho, e aí o Senhor diz o seguinte, termina a carta dizendo o seguinte, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Glória a Deus. Fala aí, eu não sofrerei dano da segunda morte. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. A ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aí a Zilma está citando Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso aqui, inclusive, eu fui criado na igreja presbiteriana, esse aqui é o moto da UPH, lembra disso, querido? UPH é a União Presbiteriana de Homens, e o moto, né, aquilo que todo mundo recitava junto, o moto da UPH, não sei se ainda é, né, tem muitos anos que eu deixei de ser presbiteriano, mas acredito que ainda seja. A minha prima Exilma aqui é presbiteriana, ela pode confirmar isso. O Mauro também é presbiteriano, pode confirmar isso. O moto da UPH é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E Jesus fala ser fiel até a morte por quê? Porque se for necessário, querido, você pode até morrer por Jesus. Mas se você for fiel em todo o tempo e ser fiel a Ele até as últimas consequências que for de morte, o Senhor vai te dar a coroa da vida. Lembra que essa carta não é só para a igreja de Esmirna. E Jesus aqui, diferente da igreja de Éfeso ontem,
não apontou pecados de Esmirna, não apontou situações erradas de Esmirna, como fez ontem com Éfeso, né? Ele fala: conheça a tua tribulação, a tua pobreza financeira, mas tu és rico. E aí ele fala: você vai passar por tribulações, o diabo vai colocar alguns em prisão, vocês serão colocados à prova, mas mantenham-se firmes até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ao vencedor, né, o Senhor vai fazer herdar todas essas coisas. Glória a Deus, amém, queridos? Que coisa maravilhosa é isso, né? Sabermos que temos uma certeza de que estamos no caminho certo, né? Guarde esse conceito de prosperidade, tá bom, queridos? Prosperidade é você ter o suficiente para você, para sua família e para abençoar outras pessoas. Isso é ser próspero. E o Senhor vai fazer com que você viva nessa prosperidade, nesse limite, ou faça você sobrepujar, faça você crescer muito, faça você avançar bastante, né? Por quê? Porque se você for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Então tem pessoas que pegam, né? Lembra desse versículo? Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem pessoas, nessa teologia da prosperidade errada, que interpreta isso aqui na terra, obrigatoriamente na terra. Quer dizer, se você for fiel no pouco, Jesus vai te fazer rico aqui na terra. Calma, querido. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que vai colocar você sobre o muito. A glória de Deus já é o muito para nós. Pode ser que você viva como o apóstolo Paulo, de ofertas ali, né? Paulo não foi rico, querido. Os apóstolos não foram ricos, né? Nós tivemos servos de Deus que foram muito ricos? Tivemos reis muito ricos? Tivemos. Mas o mais importante, querido, o mais importante não é isso. O mais importante é você saber que o Senhor vai te abençoar com aquilo que é suficiente para você. Marcelo, bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Amém? Então, mantenha-se firme. As tribulações virão. O Senhor disse: olha, eu conheço as tuas tribulações. Está faltando grana aí, querido? Está faltando aí grana? Não se preocupa não. O Senhor disse para a igreja de Esmirna: eu sei que tu és pobre. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. A pobreza financeira é um estado temporário. A minha prima Zilma está falando, é vergonhoso ver o povo de Deus, né, entre aspas, querendo riquezas materiais somente. Então sai fora, querido. Cuidado, sabe, com situações que não tem base bíblica, querido. Cuidado. Eu não vou aqui falar de muitas coisas porque eu não sou juiz, né? Mas nós temos que julgar todas as coisas e reter o que é bom, né? Tá bom? Glória a Deus. Então tá aí o ensinamento para nós da carta escrita à igreja em Esmirna. Amém? Vamos colocar uma canção aqui para nós orarmos? Vamos adorar ao Senhor e em seguida eu vou orar pela tua vida para que você tenha, né, uma quarta-feira muito abençoada, uma noite muito abençoada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ô papai. Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. É isso aí, primo, seja provedor da obra. É isso aí. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id.
pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, Cláudia? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, Jesus, pra onde nós iremos? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Diga isso pra ele, querido. Diga isso pro Senhor. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, 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 ser um com você. Glória a Deus, aleluia, aleluia, o Senhor é bom. Vamos orar, queridos, vamos orar, vamos nos ajoelhar aqui, vamos orar, aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai. Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Muito obrigado pela Tua palavra, pela reflexão dessa noite. Obrigado pela carta escrita à igreja de Esmirna e que foi escrita para nós, Senhor. Ó Deus, nós não vamos viver como aqueles que seguem ventos de doutrina, buscando riquezas, riquezas, riquezas. Não, Senhor, nós já somos ricos, mesmo que sejamos financeiramente pobres, como a igreja de Esmirna era. Meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu entendimento, o Espírito Santo traz revelação dessa reflexão na vida de cada um desses meus amados irmãos.
Porque muitas pessoas, Senhor, têm empenhado a sua vida por causa de culturas, por causa de doutrinas errôneas, têm empenhado a sua vida dia e noite para se tornarem ricos financeiramente nessa terra. Não é isso que o Senhor requer de nós, Senhor. As riquezas virão para nos abençoar, os sinais virão acompanhar aqueles que creem. Ó Deus, e em nome de Jesus, se nós tivermos que passar por qualquer situação, nós passaremos felizes, como o apóstolo Paulo falou, Senhor. Eu sei passar por toda e qualquer situação, eu tudo posso naquele que me fortalece. Como nós lemos também na carta a Timóteo, Senhor. Se nós temos onde, né, o que comer, com que nos vestir, onde dormir, temos um teto, Senhor, nós já temos que estar contentes, felizes. Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua bênção, usa cada um, toma nas tuas mãos, estabelece teu poder e tua autoridade na vida de cada família, responde cada necessidade, supre, Senhor, mostra, Senhor, que a tua palavra se cumpre, a tua palavra diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, e nós não seremos os primeiros, Senhor, mas se tivermos que enfrentar dificuldades financeiras, enfrentaremos, porque o Senhor nos dará o escape, o alívio, a bênção financeira. Muito obrigado, Senhor, e prepara o coração de cada um desses irmãos para que eles possam ter mais em abundância, sejam abençoados na medida que o Senhor determinar no tempo do Senhor. Declaramos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Grande Boni, Deus abençoe, meu irmão. Chegou na hora da oração, mas chegou, né? Graças a Deus. Deus abençoe, amados. Fiquem com Deus, tenham uma noite maravilhosa, tá bom? E se o Senhor permitir, né, amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui para fazermos uma reflexão sobre a carta da igreja a Pérgamo. Tá bom, queridos? É isso aí, é um tempo também de reflexão, de ensino, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma noite maravilhosa em nome de Jesus. Amém?